São-nos apresentados dois personagens muito importantes na Bíblia. São dois discípulos muito importantes que vão nos enriquecer muito hoje na pregação, que é também nos enriquecer na nossa caminhada cristã, que é Pedro e é Paulo. Esses dois discípulos, diferentemente, de uma forma muito lenta, foram crendo em Jesus à medida que eles iam conhecendo Jesus. Nós só podemos acreditar em alguém quando a gente o conhece de verdade. Isso é o que aconteceu. Pedro encontra Jesus pela primeira vez aonde? No Mar da Galileia, não é? Seu primeiro contato com Pedro entende que Jesus é apenas um carpinteiro que vinha lá de Nazaré. Era essa mentalidade que Pedro tinha a primeira vez que viu o Senhor. Depois ele foi convivendo com Jesus e ele imaginava que Jesus era um grande profeta e que ao lado desse grande profeta, Pedro iria realizar grandes coisas. Esse era o sonho de Pedro, que estava no coração de Pedro. Depois de um bom tempo, com duras penas, foi entendendo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Foi o que nós vemos agora na passagem que nós lemos hoje. Pedro é capaz de compreender que ele não é mais um carpinteiro, que ele não é um dos grandes profetas como Elias ou São João Batista, mas sim ele é Messias, o Filho do Deus vivo, e que ele devia vir aqui para dar a vida a este mundo. Então, seguir muitas vezes a Igreja Católica ser cristão, meus irmãos, é trilhar um caminho com Jesus. Não é decorar mandamentos, não é seguir uma doutrina, não é apenas vir à missa num final de semana e acabou, eu já sou um cristão. Não é simplesmente colar um adesivo no nosso carro de um santo preferido, da nossa devoção. Não, meus irmãos, é entender que é algo muito mais profundo do que isso. Seguir Jesus é uma relação de amor profunda, é um verdadeiro casamento, como o Filho do homem, como Deus amou a sua igreja. Amai vossas esposas. Olha o relacionamento, olha a relação que Ele faz com a igreja que somos nós, é um casamento. E como nós estamos casados com Jesus, nós precisamos conhecer o nosso amado. Olha Lucas 24, veja só essa passagem de Lucas 24, quando os discípulos de Emaús, por falta de conhecimento, por isso é muito importante o católico ler a Bíblia, é muito importante o católico participar da pregação das missas, não é? Entender Jesus. Então aí, depois desse momento, eles disseram assim, os discípulos, como Tiago e João, disseram a Jesus assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e que consuma toda esta cidade, como Elias também fez? Aí Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu e disse assim: vós não sabeis de que espírito vós sois? Ele não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Outros acham que o Evangelho é uma espécie de Lexotan, é o sonrisal, né? Aquele que te dá alívio imediato, né? Igreja sonrisal. De igreja como remédio, igreja como relax, né? Igreja como danoninho. Na verdade, é uma pessoa que, meus queridos, está faltando muito conhecimento da palavra de Deus. Pessoas vazias do entendimento do Senhor. Precisa ser um evangelho de transformação que vai nos tirar dos vícios, que vai tornar-nos pais, como bons educadores de seus filhos, como bons evangelizadores. Ir à igreja para se achar santas e querer mudar os outros. Fica vigiando a vida dos outros, falando da vida dos outros. A igreja existe não para tirar as pessoas do mundo e reuni-las aqui dentro. Não, meus queridos, a igreja, ela faz um processo totalmente ao contrário. A igreja existe para enviar as pessoas ao mundo, para evangelizar,
Não é tirar do mundo, entrar aqui dentro e fazer uma reuniãozinha e acabou aqui. Não, aqui é um lugar de transformação para que você, enviado como batizado, como consagrado de Deus, você é enviado para evangelizar o mundo, para transformar o mundo com a sua luz, para dar sabor ao mundo, para ser sal, não é? Essa é a nossa obrigação de construir o reino junto com o Pai. Pedro, no final das contas, ele entende que Jesus e o conhece e acaba dando a vida por Jesus, morrendo de ponta cabeça. Paulo também não conhecia Jesus, porque ele passou a ser perseguidor da igreja em nome da fé. Olha como Paulo também não tinha o conhecimento de Jesus, uma visão deturpada. Por não conhecê-lo, até conta a história de que Paulo fica cego. A cegueira na Bíblia é sinal de uma visão curta da fé. Gente sem entendimento, não é? Imaginava que Jesus era alguém que, se passando por Messias, ele estava usurpando o lugar de Deus. Por isso que ele perseguia a igreja. Ele imaginava que aquele novo Messias estava destruindo a esperança do povo, do Messias que devia chegar. Mas quando conheceu verdadeiramente, parou de perseguir a igreja, se tornou o maior missionário da igreja junto com Barnabé, levou a palavra a muitos e no fim foi decapitado. Deu a sua vida. Pedro e Paulo verdadeiramente se converteram quando eles entenderam. Por isso que a palavra conversão significa metanoia. Metanoia é transformação de mente. Às vezes a nossa mente está focada numa ideia errônea do que é a igreja e do que é Jesus Cristo. A nossa conversão acontecerá verdadeiramente se nós realmente, verdadeiramente passar a conhecer Jesus através da sua palavra. Sim, que o cristão, ele precisa assumir compromisso, porque a palavra lá do apóstolo Paulo em Romanos 8 diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar? E às vezes fazemos birrinha, quando somos incompreendidos, nos afastamos da comunidade quando alguém vem e nos diz alguma coisa, quebramos a aliança muito fácil com Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? É o outro que te falou mal de você, aí já se separou do amor de Deus? Não, padre, eu vou continuar seguindo aqui da minha casa. Conta outra, na tua casa você assiste novela e outras coisas. É aqui na palavra de Deus, é aqui na comunidade que você tem que estar, mas não para ficar reunido aqui, mas para transformar a tua cabeça, para você ser um homem novo, não é? Veja bem, eu vou mostrar um pouco da vontade de Jesus para você perceber como anda o seu relacionamento com Ele. Primeiramente, Jesus pede que o amor a Ele seja acima do amor que dedicamos a nós mesmos, ou até mesmo a nossa família. Olhe bem, Ele diz: quem não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, exige ainda um desapego nos bens. Ele diz, assim, segunda coisa, primeiro, ele diz, quem não carregar a cruz, não renunciar a si mesmo, o amor tem que ser maior do que o nosso. Eu não tenho tempo para a igreja. Se eu tivesse mais tempo, porque eu tenho que fazer muita coisa. Você tem um amor a si mesmo, as suas coisas maior do que às vezes até a igreja. Não pode. Quer conhecer mais um pouquinho Jesus? Olha o que ele gosta. Ele gosta quando desapegamos os nossos bens. Olha, ele diz, assim pois, quem não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Todos os cristãos devem estar desapegados das suas riquezas, não fazendo do dinheiro o seu Deus, o seu tudo, a sua verdade, o seu amor, a sua segurança. Não, muitas pessoas são tão apegadas aos seus bens que até o dízimo elas pagam de qualquer jeito. Dão lá uma taxinha, um mês dá, outro mês já não dá e diz, eu esqueci, não é? Quer dizer, gente, e são tão apegados ao dinheiro que elas colocam a sua felicidade nisso. Ela ama o carro, ou ela está comprando a rifa, não para aquela mentalidade, está ajudando a igreja. Você pode pegar um carnezinho e ajudar, pegar uma folhinha por mês, ajudar a fazer um compromisso com a igreja, ou é para servir, é para ajudar a comunidade. Estão gastando aí com hidrante, com tanta coisa na comunidade. Puxa vida, mas é como o filho pródigo, né?
que vive naquela vida desenfreada, naquela ganância, esbanja tudo, mas o essencial, que é ajudar a sua comunidade, a ofertar o teu dízimo, sabe, colocar o teu dinheiro à disposição para que o reino de Deus cresça. Não, a sua mentalidade está no mundo. Então, outra característica de Jesus, para quem pretende realmente segui-lo e conhecê-lo, é saber muitas vezes que os laços de sangue para Jesus têm um valor sim, mas ainda é menor do que o vínculo criado por Ele. Quando chega a sua mãe, por ocasião de que eles chegam lá fora e os parentescos de Jesus, diz, olha, batem lá na porta e Jesus está lá mais de semana fora de casa, está muito tempo fora de casa. E aí a mãe de Jesus falou, está ficando louco, foram lá com os discípulos, com os familiares. E aí chegam lá e Jesus está evangelizando, às vezes até dias sem comer, porque Jesus está preocupado em levar a mensagem. E eles dizem assim, olha, teus irmãos aí, teus parentes estão aí fora e estão te chamando. Jesus diz, eu não vou porque aqui estão os meus familiares. Olha como que os familiares de sangue são importantes, mas não são tanto quanto a comunidade dele. Eu acho que é isso que você precisa entender. Eu não tenho tempo para a comunidade. É aquele cristão de final de semana e nada mais, e olhe lá, quando vem, hein? Quando vem. Então, para pensar e refletir direitinho. O documento da igreja, para a gente encerrar, chamado São Domingos, diz que o leigo na igreja, que foi regenerado pela água do batismo, tem uma outra família, né? Fazendo um gancho aí nessa família de Jesus. São Domingos diz isso, o leigo católico, ele tem a sua família aqui na igreja, que não são laços de sangue, mas são vínculos com o Senhor. Muito importante, a igreja precisa ser um fermento na massa que esse mundo. Você precisa ser o fermento, você que é leigo. Você precisa iluminar o mundo, fazer o mundo crescer com a sua evangelização, com o seu testemunho. Cadê? Não é adesivo no carro, não é vir um final de semana aqui, ainda às vezes briga com o outro, porque o outro disse isso ou aquilo, já não vou mais. Cadê o teu papel como leigo católico, cristão, de dar sabor a esse mundo, de ser luz? O documento de Aparecida nos diz assim, que o verdadeiro cristão, ele trabalha junto com a sua comunidade, colocando os seus dons a serviço da comunidade, a serviço, hein? Né? Muitas pessoas dizem assim, para que eu vou me desgastar para a igreja não paga minhas contas, né? Gente, a mentalidade, como precisa haver conversão no coração daqueles que são egoístas e que precisam renunciar a si mesmo para me seguir, senão não pode ser meu discípulo, renunciar à família e colocar os seus bens a serviço do reino de Deus. Comunidade é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.